Boa noite, irmãos. Boa noite a todos. A graça e a paz de Jesus seja com os irmãos. Meus irmãos, nós vamos trilhar um caminho esse mês e o mês que vem sobre o tema contentamento. E hoje eu quero lidar com a introdução desse assunto, um assunto que, para mim, para a minha jornada pessoal, como discípulo de Cristo Jesus, eu tenho entendido ser extremamente importante na minha caminhada cristã. E eu queria partilhar algumas convicções disso com os amados irmãos. E nesta noite, eu gostaria de lidar propriamente com aquilo que nós vamos chamar nessa noite do segredo. Segredo. E eu gostaria de partilhar com os irmãos, começando aquilo que a pedagogia nos ensina, de quando você quer ensinar um princípio para alguém, primeiro você fala o que não é. E eu queria definir aqui aquilo que eu peguei, sendo o conceito de insatisfação. Aquilo que, na minha percepção, na cultura que nos cerca, é uma demonstração daquilo que está ao nosso redor. Insatisfação, como definição, poderíamos dizer o seguinte: a insatisfação é um sentimento interior que uma pessoa sente quando suas expectativas não são atendidas. Então, a insatisfação é um sentimento que as pessoas têm, e é um sentimento interior, e esse sentimento é quando as expectativas não são atendidas. Eu não sei se você sabe, e eu estava conversando com um amigo, ele não professa a mesma fé, e nós estávamos conversando sobre algumas questões, e dentre elas, o constante descontentamento que as pessoas vivem no dia a dia. E algumas universidades, existem cursos, principalmente na área de marketing, existem matérias na faculdade que existem pessoas que elas estudam a disposição do cérebro, a forma como eu penso, a forma como eu reajo, e a partir desse estudo, eles desenvolvem técnicas para como nos convencer racionalmente de que aquilo que temos não é o suficiente e nós precisamos daquilo que eles querem nos vender. Porque se a gente tiver aquilo que a mídia sugere nos vender ou ter, então eles vão vender a sensação de que nós precisamos daquilo. Eu fui num restaurante com esse mesmo cara, e quando nós abrimos o menu, há muito tempo atrás, eu falei, vamos procurar o McDonald's 2x15? E esse amigo falou assim, ele me chama de padre. Ele falou assim, padre, você precisa entender, o que nós estamos fazendo aqui, eles estão vendendo para a gente, não é uma refeição, é uma experiência. Eu falei, então me dá experiência aí. Sou batista, não gosto muito da experiência. E aí quando vê a experiência, irmãos, vê uma carne desse tamanho, uns negócios em cima cruzado, 3 fiapinhos de cenoura e um tiquinho de arroz. Eu olhei para ele e falei, isso aqui é experiência de quem passa fome. Mas toda a estrutura do restaurante, a cascata, o piano, o garçom, a luz, a mesa, o prato, o design, era para vender uma experiência. E aí eu fiquei pensando no marmitex que a gente come de vez em quando.
E o preço do marmitex era o preço da gorjeta do motorista, do chofer, que pegava os carros na porta. Tanto é que quando ele deu o dinheiro, o cara veio buscar a caixinha para mim, eu falei, não, é para os dois, é para rachar. Então, quer vender uma experiência. E a ideia é o seguinte, e ele saiu de lá contente, alegre. Eu saí doido para achar um churrasquinho grego, para comer lá. Então, é a experiência. Então, pessoas estudam a forma como o nosso cérebro reage e a posição da luz, a bolsa na vitrine, o sapato que combina com a bolsa, que combina com o vestido, que combina com a joia, forma um conjunto e eu passo, e a disposição daquilo é para vender a ideia de que se eu tiver aquilo, a minha vida vai ser melhor. Então, na nossa definição aqui, esse tipo de sentimento mostra um nível de desencanto pessoal, causado pela frustração de não cumprir algum dos seus desejos. E aí nós vamos falar muito sobre isso. Nós vivemos num conflito, onde nós achamos que em algum momento da vida nós vamos satisfazer todos os nossos desejos. E isso é uma mentira. Porque nós temos necessidades e desejos. E aí a gente precisa fazer uma diferenciação disso, porque na nossa cultura é vendido para nós que os desejos estão se tornando necessidades básicas. E aí a gente entra num ciclo vicioso, onde a gente não está contente com onde a gente mora, o que a gente tem, o corpo que tem, a fala que tem, o cônjuge que tem, a igreja que tem, o pastor que tem, o trabalho que tem. E aí eu coloquei no Google lá, insatisfação. E quando eu coloquei a palavra insatisfação no Google, a primeira página do Google apareceu só matérias do mercado de trabalho. E aí eu achei uma fonte, eu coloquei até a fonte porque eu desconfiei. Porque primeiro que essa fonte que eu coloquei aqui, na maioria das vezes eles falam mentira. Não é uma fonte confiável, G1. Então eu botei a fonte, porque eu vi essa matéria. E na maioria das vezes eles mentem. E aí, aliás, se a tua fonte de informação é a grande mídia, você está desinformado há umas 3 décadas. Tá bom? Quem tem ouvidos para ouvir? Ouça. A grande mídia nunca foi honesta em momento nenhum da história. Momento nenhum. Ponto. E aí quando eu coloquei lá, grande parte, e me acendeu uma luz. Grande parte do que apareceu foi sobre mercado de trabalho. E aí eu fiquei assustado, porque 72% das pessoas estão insatisfeitas com o seu trabalho. Eu levei em consideração que é uma pesquisa antiga, 2015, 2016. E aí, olhando para o mercado 2015, 2016, já tinha uma crise lá, correto? O negócio já estava apertado lá. E aí eu fui ver outros sites, outros lugares também. E grande parte das matérias de insatisfação tinha a ver com físico e mercado de trabalho. E eu vou falar sobre isso mais para frente. Mas um dos grandes problemas é que a natureza do mercado de trabalho não é para trazer felicidade. Uma vez alguém, conversando com alguém do ministério, tem tanta gente iludida no ministério que eu vou falar para você. E o cara falou assim para mim assim, eu estou pensando em mudar de ministério, porque eu precisava um pouco mais de qualidade de vida. Eu olhei assim, imaginando se Jesus quisesse qualidade de vida. E aí você olha para alguns assim no mercado de trabalho, não, eu quero mudar de trabalho porque eu preciso aumentar a minha renda, aumentar a qualidade de vida e trabalhar menos. Como é que é?
melhorar a qualidade de vida, trabalhar menos e aumentar o rendimento. Se candidata. Se candidata. Pelo menos uma coisa você tem certeza. Como senador da República, você não vai trabalhar. Por quê? Eu vou falar sobre isso lá na frente. Porque a natureza do trabalho não é prover felicidade. A natureza do trabalho é prover recursos para a sobrevivência. E aí você tem gente que está no mercado de trabalho. Aliás, irmão, o nome já é complicado. Trabalho. Aliás, grande parte de nós vai acordar amanhã e vai falar assim, graças a Deus é segunda-feira, eu vou trabalhar. Se eu fizer uma pesquisa aqui franca, poucos vão levantar a mão e vão falar assim, aonde eu trabalho eu adoro. Eu adoro meu trabalho. Mas muitos de nós vamos levantar e vamos trabalhar e vamos encarar um cenário contrário. Sabe por quê? Porque nós temos responsabilidade. Não é porque a gente está buscando a felicidade no mercado de trabalho. É porque nós temos responsabilidade. Então nós vamos falar sobre felicidade no mercado de trabalho, contentamento no mercado de trabalho. Só para vocês entenderem um pouco do que nos cerca. E nós precisamos sair desse tacho fervendo para raciocinar à luz da palavra do Senhor. E eu quero lhe dar, antes de apontar a solução, o segredo, para a raiz do problema. E aqui eu quero fazer algumas citações. A desobediência de Eva no jardim revelou que o seu coração desejou obter o que lhe for oferecido pelo outro conselheiro, afirmando que provar do fruto a tornaria uma pessoa mais completa. Então, olha o que o texto diz. Ora, a serpente era mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso que Deus disse? Não coma de nenhum fruto da árvore do... Olha, o diabo sabe muito bem da Bíblia. E ele diz assim, não foi isso que Deus disse? Respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto da árvore do jardim. Mas Deus disse, não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele. Do contrário, o que vai acontecer com vocês? Disse a serpente à mulher, certamente, aqui começou o descontentamento. N-A-O-T-I-O. Aqui começa com uma frase simples. Aqui origina esse constante descontentamento dentro de nós no pecado original. Disse a serpente à mulher, certamente não é muito bem assim não. Deus sabe que no dia em que dela comer, seus olhos serão abertos. E vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Vocês, olha, vão ter muito mais do que vocês têm hoje. Um encantamento. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, perceba que 2 minutos de conversa já é o... Vocês já viram? Aqui em Jacareí eu nunca vi. Nem sei se tem mais por aqui, né, Celso? Lembra aqueles caras que ficavam com a tampinha assim, fazendo aposta? Lembra? Você lembra daquilo? Eu ia com meu pai na Praça das Cenas passar lá, e eu era pequeno, eu ficava olhando assim. E eu falava assim, se é eu acerto tudo. E aí vinha gente... Hoje eles não roubam na tampinha. Eles roubam assim na internet, oferecendo coisas por preços que é impossível ser vendido e seduz. 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 Hoje eles não mexem mais tampinha, mas eles vendem sonhos de coisas que são impossíveis. Uma vez eu vi o preço do negócio, falei para um amigo assim, rapaz, achei um negócio espetacular. Aí mostrei para ele, falei, o que você acha disso aqui? Ele virou para mim, você é besta? Ele era da terrinha. Ele falou, você é besta? Eu falei, que besta, rapaz? Olha o preço, como é que está? Você é besta, rapaz. Irmão, eu fui e comprei um negócio. Eu sou besta mesmo.
Sou besta mesmo. Ah, irmão. Fiquei pelejando um mês para pegar o dinheiro de volta. Ainda bem que era pouco. Ainda bem que era mixaria. Você está entendendo? Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além desejável para ela se obter o quê? Tomou do seu fruto, comeu e deu ao marido. Ah, mulheres. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir. Sabe o que isso? William Buckley nos ensina e diz o seguinte: daquele momento em diante, estar descontente com a provisão de Deus passou a ser o que no meu e no seu coração? Uma inclinação natural. Daquele momento em diante, estar descontente com aquilo que Deus oferece. E cá entre nós, aonde Eva e Adão ficaram descontentes? Qual lugar que eles estavam? O quê? Conhecido como? Paraíso. Cabe na tua cabeça isso? Eles estavam descontentes aonde? Paraíso. A partir desse momento, o descontentamento se torna uma inclinação natural do nosso coração. O homem tornou-se descontente com as coisas que possui, com a porção de bens que recebeu, com os talentos que Deus lhe deu, com o seu cônjuge, com seus dons, com o seu emprego, com sua igreja, com o seu líder, não, e com sua condição atual. Enfim, olha só a tese dele. Adão e Eva estavam no melhor lugar do mundo. Melhor lugar do mundo. Mas mesmo no melhor lugar do mundo, ainda faltava algo para eles. E aqui mora um grande problema no meu e no seu coração. Aqui mora uma batalha no meu e no seu coração que nós precisamos lidar com ela a cada dia. Nós vamos lidar com ela a cada dia. Nós vamos entender que a nossa insatisfação, ela não é determinada pelas circunstâncias que estão ao nosso redor. Porque Adão e Eva, eles estavam no paraíso, e nem pelo fato de estar no paraíso o fizeram estar contente com aquilo que Deus tinha dado para ele. Portanto, nós podemos dizer nessa primeira tese, é que a incredulidade é a raiz do nosso descontentamento. E desculpe o que eu vou dizer, porque eu não quero te ofender, mas eu quero ser muito claro nisso aqui com vocês. Se a incredulidade é a raiz do descontentamento, logo isso é igual a descontentamento é pecado. Não vamos achar outro nome. Talvez em outra comunidade o pastor, para manter o seu auditório lotado e as pessoas gostando dele, vai dar outro nome. Mas eu gostaria de ser bíblico com os irmãos. Descontentamento desagrada o caráter de Deus. E nós não podemos trilhar esse caminho. Blaise Pascal, um grande filósofo francês, filósofo, matemático, físico, inventor, teólogo, ele disse o seguinte: há um vazio do tamanho de Deus no coração do homem, que não pode ser preenchido por qualquer outra coisa, o quê? Outra coisa o quê? Criada. O que preenche o nosso coração não são coisas criadas pelo homem. O que preenche o nosso coração é o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Só Ele pode preencher. Então, olha o que Salomão disse, e Salô, para os íntimos. Salomão é o seguinte, meu queridão. Ele teve tudo que você quer ter, e mais um pouco. Salomão tinha dinheiro? Hã? Irmão, Salô era primeiro, era top one na Forbes. Entendeu? O cara tinha dinheiro.
O dinheiro de Salomão, você botar no fogo do inferno, apagar o fogo do inferno, acabava o dinheiro dele. O cara tinha dinheiro. Salomão era um cara sábio. Salomão era sábio. Salomão tinha poder. Hã? Mas ele não era muito inteligente também. Salomão tinha muita mulher? Não era muito inteligente, não. Mas grande parte das mulheres de Salomão, ele nunca nem viu essas mulheres. Por quê? Eram acordos de guerra com territórios. Porque Salomão, na verdade, ele gostou de uma mulher. A bronzeada Sulamita. E aí é escrito um livro na Bíblia para lidar com a paixão de Salomão com Sulamita. Mas Salomão teve tudo que o povo procura para preencher a felicidade. Sexo, dinheiro, poder, fama, projeção. Ele teve tudo isso. Ele teve tudo isso. E olha o que Salomão disse. Tendo tudo isso, ele disse o seguinte: tudo quanto desejaram os meus olhos, não, o quê? Não? O que você sonha? Você falar assim, se eu tiver isso, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. O Baltazar falou para a gente aqui, que ele esqueci o nome agora, Celso, aquela cidade na Itália que vive cheio d'água. Tá vendo como é que o povo fica ouvindo conversa dos outros? Né? Veneza. O Baltazar jogava no Atlético de Madrid, e ele levou a mulher dele para Veneza. E ele falou, vou realizar o sonho. E aí entrou no barquinho, e, né? A gôndola, né? Gôndola. Gente chique é outra coisa, né? Eu já ia falar na voadeira. E aí o cara na gôndola, e ele pegou na mão da mulher dele e ela começou a chorar. Aí ele contou aqui e falou assim, nossa, nós estamos em Veneza, o romance no ar e ela descontente. E naquele momento ela estava triste porque ela queria engravidar e ela não conseguia engravidar. Porque o sonho dela era ter filho. Sonho dela. Veneza é lindo. Mas um filho para ela era mais importante do que Veneza. Salomão está dizendo aqui que tudo que os olhos dele cobiçou, ele nunca negou e nunca privou o coração dele de alegria alguma. Salomão, assim, se vivesse nos dias de hoje, ele chegava assim na loja da Ferrari e falava assim, embulha 10 aí que eu vou levar. Salomão, assim, ele chegava na loja, assim, de que é o meu sonho, de uma Harley, e falava assim, embrulha 15 aí que eu vou levar. Tinha tudo, o coração dele, os olhos dele nunca privou. Ele podia escolher o bairro, o condomínio, aonde ele ia morar, o barco que ele ia ter, aonde ele ia. Ele podia escolher tudo. Podia escolher tudo. Mas sabe o que ele chegou à conclusão? Presta atenção no texto que ele disse. Eis que tudo era, e tudo era correr atrás. Isso não preenchia o coração dele. Isso só gerava na vida dele descontentamento. Eu não estou dizendo, irmãos, eu não estou dizendo que é pecado ter as coisas. Os irmãos estão entendendo? Não é isso que eu estou dizendo. Não confunda as coisas. O que nós precisamos saber é que, ainda que tenhamos as melhores coisas e as melhores pessoas ao nosso lado, se nosso anseio não for preenchido por Deus, passaremos a vida inteira como loucos correndo atrás do vento. Vou repetir de novo. O que nós precisamos entender à luz disso é que, ainda que tenhamos as melhores coisas e as melhores pessoas ao nosso redor,
Se nosso anseio não for preenchido por Deus, nós vamos passar a vida inteira correndo atrás do vento. Atrás do vento. Então, nós vamos desvendar um pouquinho esse segredo e trazer algumas aplicações para o nosso coração. E o que eu gostaria de dizer nesses 2 meses para os irmãos, pode ser resumido nisso aqui. Não espere que o contentamento nasça em seu coração como uma brisa de verão. Muito pelo contrário, o contentamento será gerado no meu e no seu coração, será forjado, não como uma brisa de verão, mas como um fogo de privação. Por quê? Porque foi por meio de muitas tribulações que o apóstolo Paulo aprendeu a viver contente. E aqui eu quero ir para o texto que é a nossa tese, que é a nossa proposta. E o texto de Filipenses capítulo 4, do 10 ao 13, diz assim. Filipenses 4, de 10 ao 13, diz assim: Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrar. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tenha muito ou passando necessidade. Sabe por quê? Porque tudo posso naquele que me fortalece. O contexto desse texto, nessa ocasião que ele escreveu Filipenses, Paulo estava preso no porão da sua casa em Roma, em prisão domiciliar. Ele ficava acorrentado a um soldado romano 24 horas por dia. Ele tinha pouco do que era considerado privilégio. Assim mesmo, ele estava contente. Tanto é que no versículo 7 ele diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o nosso coração. Ele fala sobre o Deus da paz no verso 9. Paulo, ao seu redor, não estava bem, mas o coração dele estava em paz. O coração dele estava contente no Senhor. Sabe por quê? Porque Paulo nos ensina nessa noite que nós não temos a inclinação natural para o contentamento, que o contentamento, nós precisamos a partir de hoje nos matricular na escola do contentamento. Sabe por quê? Paulo diz, porque aprendi a viver contente. Ele não sabia, ele aprendeu. Ele foi aprendendo a viver contente. As circunstâncias ao redor não são favoráveis, mas ele aprendeu, ele foi aprendendo a viver contente. Ele não nasceu sabendo. Mas como um professor meu dizia, quem é humilde aprende. E quem é humilde aprende rápido. E quem é humilde, aprende rápido e aprende com o erro dos outros, para não sofrer muito. E aí Paulo está dizendo que ele aprendeu, e nós precisamos aprender. E como que a gente aprende? Na medida que nós vamos nos aproximando de Cristo, nosso coração vai sendo quebrantado, e nós começamos a dar valor às coisas. Por quê? Por mais que a gente esteja no melhor lugar, com as melhores pessoas, se Cristo não for tudo para nós, nós sempre viveremos descontentes. Sempre viveremos contentes. Então, a palavra contente aqui que Paulo usa nesse texto, ela significa autossuficiente ou independente. É a mesma palavra usada em 2 Coríntios capítulo 12, quando Deus disse a Paulo, a minha graça te basta. Ou podemos fazer um paralelo aqui, com o texto sagrado de 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8, onde é um texto que não é pregado em muitas comunidades, que a sua base é a teologia da prosperidade, que não considera esse texto inspirado, ou sequer leiam, porque são analfabetos biblicamente, onde Paulo declara e fala, tendo sustento e com que vestir, estejamos o quê?
Se você tem o que comer, o que vestir, esteja o quê? Contente. Agora, quando isso é pregado, isso parece um convite à mediocridade, mas não é um convite à mediocridade, é um convite ao contentamento. Não é um convite a você ficar parado em casa de braço cruzado e não lutar para ter as coisas. Não, a Bíblia não condena ter as coisas. Eu a faço todos os dias. Você faz todos os dias. Mas, no entanto, a Bíblia corrige o nosso foco para que isso não possa ser a única razão da nossa alegria. Estão entendendo, irmãos? Porque isso não tem poder de preencher coração. Isso tem poder de nos dar momentos de alegria, mas não uma vida de alegria. Lembre-se que o apóstolo Paulo, de novo, ele está preso. E o crime que ele cometeu foi falar do evangelho de Cristo Jesus. E nesse contexto, o apóstolo Paulo fala assim: eu aprendi um segredo. Eu aprendi um segredo. E esse segredo, eu aprendi a estar contente. E esse segredo é o seguinte: mesmo quando as coisas ao meu redor estão desfavoráveis, o meu coração está contente no Senhor. E antes de dar as 3 aplicações para nós, eu gosto muito desse camarada aqui, esse alemão, George Miller. Ele é um dos pais dos orfanatos no mundo. George Miller, durante 60 anos de ministério, Miller iniciou 117 escolas que educaram mais de 120 mil jovens órfãos. George Miller distribuiu 275 mil Bíblias completas em diferentes idiomas, além de grande quantidade de porções menores. George Miller sustentou 189 missionários em outros países. E a sua equipe de assistência chegou a contar com mais de 112 pessoas. Mas o maior ministério de George Miller foi o seu orfanato em Bristol, nos Estados Unidos, na Inglaterra. E aconteceu algo em 8 de fevereiro de 1842. George Miller estava lá com um monte de criança no orfanato, e eles, durante a manhã, eles tinham a comida do dia. Eles tinham a comida do dia, garantida. Mas alguém chegou para George Miller e falou assim: George, Miller, nós não temos comida para amanhã. E George Miller reuniu toda a equipe dele e falou: vamos orar, porque nós não temos dinheiro nem comida para amanhã. E eles começaram a orar a manhã inteira. E diz a história que no dia 8 de fevereiro de 1842, um caminhão se acidenta na porta do orfanato de George Miller. Houve um acidente na porta do orfanato de George Miller. E quando eles abriram aquele caminhão, era um carregamento de pão. E aí buscaram um mecânico X, mecânico Y, e não conseguiram arrumar o caminhão. E aí o motorista do caminhão bateu na porta do orfanato e falou assim: o que é aqui? A mulher abriu o orfanato e falou assim: aqui é um orfanato. Um orfanato? Ele mandou o recado para o patrão dele, e o patrão dele, sabe o que disse? Aonde o carro está quebrado? Ele falou assim: o ponto de referência do Google Maps da época é orfanato de George Miller. Mandou o localizador no WhatsApp da época, ligou, sabe o que o patrão ímpio fez? Doa. Aquele caminhão tinha tanto pão, que eles tiveram comida para 3 semanas. Mas a história narra na biografia de George Miller, a oração de George Miller naquele dia. E a oração de George Miller, sabe qual era? Senhor, eu lhe agradeço pela comida que tem hoje. E o Senhor sabe que nós precisamos nos alimentar amanhã. E nós não temos condição nenhuma disso. Mas nós nos alegramos, detalhe, na oração. Mas nós nos alegramos no Senhor. E sabemos que o Senhor há de prover. O Senhor fez com que um caminhão de pão quebrasse o eixo e tombasse na porta do orfanato de George Miller. Enquanto Cristo não for a nossa alegria, não adianta ao nosso redor ter falta de pão ou excesso de pão.
se o nosso coração não estiver inclinado no Senhor, nós não estaremos contentes. Nós não estaremos contentes. E aqui eu quero trazer para os irmãos 3 aplicações para a gente poder ir embora. A primeira aplicação é que no caminho do contentamento eu preciso desenvolver na minha vida a gratidão. Olha o que Paulo diz no texto que nós acabamos de ler. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. O que está acontecendo aqui, irmãos? Paulo está em prisão domiciliar. A igreja de Filipos manda oferta para ele, e Epafrodito vai transportar a oferta a Paulo. E no meio do caminho do transporte da oferta, Epafrodito passa mal e quase morre. Missionário precisando de sustento, a igreja pobre levando sustento, quando manda sustento, quem está transportando o sustento quase morre. Como diz no Ceará, miséria pouca é bobagem. E no meio daquela miséria pouca é bobagem, Paulo diz assim, o meu coração se alegra grandemente no Senhor, porque vocês finalmente renovaram o que por mim? O interesse. Gratidão no coração de Paulo. Paulo poderia dizer assim, vamos fazer uma campanha de oração para eu ser liberto das garras aqui, porque eu estou sofrendo, estou em prisão, não sei. E detalhe, irmão, detalhe. No Império Romano, o preso pagava as custas da sua prisão. Paulo, em prisão domiciliar, ele precisava pagar a prisão domiciliar. Detalhe, a hora do guarda sentinela era remunerada pelo preso ou pelos seus familiares. E se o preso não pudesse pagar, o pai pagava. Se o pai não pudesse pagar, o avô pagava. O nosso código civil e penal está começando a discorrer uma discussão sobre pensão alimentícia e já vai desembocar para a sociedade brasileira de que se o pai não pagar a pensão, o pai do pai vai pagar. E se o pai do pai não pagar, o avô do pai vai pagar. Pensão alimentícia vai se tornar maldição hereditária. Paralelo a isso, acontecia no Império Romano. Se o preso não pagasse, a família ia pagar. E nesse contexto, sabe o que Paulo diz? Olha o que Paulo diz. Alegro-me grandemente no Senhor. Contentamento. O meu Deus há de suprir todas as minhas necessidades. O meu Deus há de suprir todas as minhas necessidades. Paulo tinha tudo para viver descontente. Tudo, 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 tudo. Mas ele fez uma escolha. Qual a escolha? Gratidão. Gratidão. Gratidão, isso que não é um sentimento natural do nosso coração e que nós precisamos aprender a desenvolver. Amém? Amém, irmãos? Nós precisamos aprender a desenvolver. E Paulo está dizendo, alegre-me grandemente, Senhor, porque finalmente vocês renovaram. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade. Olha a atitude de Paulo, irmão. Paulo não fala assim, é porque vocês não têm visão. Porque vocês não estão nem aí para mim. Vocês são crentes de churrasco. Eu, de vez em quando, sou crente de churrasco. Né? Vocês são crentes, se for do Lucão, então, aí abrir até uma igreja com esse nome. Paulo não fica murmurando os outros. Sabe o que ele diz? Vocês não tiveram oportunidade de demonstrar interesse por mim. Agora que Deus deu oportunidade, vocês estão mandando uma oferta. E louvado seja Deus por isso. Então, por causa disso, eu também me alegro grandemente no Senhor. Gente que demonstra gratidão. Deixa eu fazer um exercício com vocês aqui. E antes desse exercício, eu queria só ler essa frase aqui, porque eu acho que é importante para a nossa percepção aqui. E essa frase diz o seguinte: quando eu escolho ser agradecido pelo que tenho, ao invés de concentrar no que falta, eu sou muito mais feliz. Estão entendendo?
Em vez de se preocupar por não ter muito, financeiramente, profissionalmente, socialmente, concentre-se nos presentes de grande valor que você já recebeu. Pare de concentrar naquilo que você não tem. Comece a concentrar um pouco na sua vida naquilo que você tem. E olhe, vou dizer uma coisa para vocês. Nós temos muito. Nós temos muito. Você sabe que hoje, não sei se isso aconteceu com você, mas hoje, na hora que eu saí para vir para a igreja, eu fiquei em dúvida em qual camisa que eu usava. Porque eu tenho mais de uma. Não parece, mas tem. Tem mais de uma. Antes de vir para a igreja, não parece, mas eu fiquei em dúvida em qual sapato eu ia colocar, porque eu tenho mais de um. Seja grato por aquilo que você tem. E vamos fazer um exercício cá entre nós aqui. Você já deu um presente para alguém? Você já deu um presente para alguém que a pessoa adorou o presente? Você já deu um presente para uma criança que ela adorou o presente? Agora, você já deu um presente para alguém que a pessoa... Ah, legal. Legal. Obrigado, viu? Nossa, que legal. Mas você já deu um presente para uma criança que ela pega, abre e diz, olha que legal, vó, que eu ganhei, mãe, olha que eu ganhei, vó, que eu ganhei, olha, eu sempre quis isso na minha vida. Você já percebeu que esse tipo de gente, você fica esperando o próximo aniversário para dar outro presente? Agora tem gente que você dá presente, legal, Deus abençoe. Por dentro você fala assim, nunca mais eu faço carnê no JB para comprar. Agora presta atenção no que eu vou dizer para você. Você acha que o coração de Deus se alegra quando Ele nos abençoa e a gente, tá bom? Que interesse Deus teria de nos abençoar mais se aquilo que Ele já nos deu, nós não temos gratidão por isso? Que interesse Deus teria? Seja grato. Segunda coisa nesse processo de aprender a viver bem em toda e qualquer situação, pare de comparar a sua vida com a vida dos outros. E eu vou ler o texto que Paulo está dizendo, sei o que é passar necessidade e sei o que é ter. Irmãos, eu não sei o que é passar necessidade. Pode ser que um dia eu venha passar isso. Eu não sei. Quando eu era criança, a gente tinha escassez. Não dava para comer tudo que queria, correto? Na minha infância foi assim, que nem eu tenho ódio de carcaça de frango. Taioba, então, irmão, se eu ver, eu derrubo o pé. Porque o açougueiro não sabia o meu nome, mas ele falava assim, e a gente não comprava por quilo, a gente dava o dinheiro, dá R$5 de carcaça de frango. Irmão, pé de frango pipoca meu corpo. Pescoço de frango, chupar o pescoço de frango, eu não suporto ver na frente. Porque eu cresci comendo essas coisas. Você fala, eu adoro, porque você não morou lá onde eu morei. Mas vamos ser gratos. Então tem coisa que a gente traz e traumatiza a gente. Irmão, mingau de fubá. Quirelinha de porco. A da Bel eu como, a que a Bel faz eu como. Eu não como, não. E a que a irmã Maria José faz. Aliás, irmã, faz tempo que não faz, né, irmã? Agora está registrado. E aí, eu tinha uns amigos, quando era criança, que eles levavam lanche bom na escola. E eu não levava nada. E alguns amigos meus, para não dividir o lanche, eu sei que você nunca fez isso. Eu estou contando algo hipotético. Ele cuspia no lanche. Credo, você nunca foi na escola?
Alguns pegavam, eu como nunca tive nojo de nada, você toma Coca-Cola, maluco. Você come carne que você não sabe de onde veio. Entendeu? Você come coisa enlatada. O mais importante era comer o lanche de quem trazia coisa boa. E tinha, sempre toda turma tem um gordinho que traz um lanche melhor. Ou tem algumas meninas que traz o lanche e não come tudo. Eu já sabia quem era. E aí, uma vez, eu cheguei triste para minha mãe e falei assim: mãe, eu queria lanche igual de fulano. E era cachorro quente. E aí minha mãe fez um cachorro quente com 2 rodelinhas de salsicha e um pote de molho assim. E aí eu fui para a escola. Cachorro quente. E quisuque de guaraná, que a gente sacudia assim para parecer guaraná, com a espuma em cima para dizer que levou refrigerante. Irmãos, eu coloquei dentro da mochila. Eu estou entendendo o que você falou. É isso mesmo, fui burro mesmo. Vazou. Irmãos, o meu desespero era tão grande, que eu lambia o caderno para poder limpar o negócio. Mas sabe que essa brincadeira revelou que o meu coração estava com inveja do lanche do outro. Está entendendo? Essa brincadeira que eu estou contando para você revelou que o meu coração estava com inveja do lanche do outro. Paulo está dizendo aqui que nós precisamos parar de comparar a nossa vida com a vida dos outros. Ah, se eu tivesse o carro do irmão. Ah, se eu tivesse o corpo da irmã. Ah, se eu tivesse o emprego do irmão. Ah, se eu tivesse a casa do irmão. Paulo nos orienta aqui a parar de comparar a nossa vida. A viver a nossa vida e parar de querer viver a vida dos outros. A dizer, por exemplo, coisas como assim, quando alguém que está ao nosso redor conquista alguma coisa, a gente olhar no fundo do nosso coração e para você é fácil as coisas. Aliás, esse camarada é um camarada de sorte, as coisas caem no colo dele. Pare de comparar a sua vida com a vida dos outros, porque quem compara a sua vida com a vida dos outros, constantemente vão viver descontentes. Irmãos, espero não ser processado por ele, mas deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Celso, o Neymar vive em Paris. Você sabe o que é viver em Paris? Eu não sei. O cara joga no Paris Saint-Germain. Ele vira para a direita, ele toca para o Icardi. Ele vira para a esquerda, ele toca para o Cavani. Ele volta para trás, tem o Thiago Silva. Eu, quando jogo bola, tenho o Eric para tocar, ué. E aí, e o Neymar, presta atenção aqui, o Neymar ganha, Jonas, olha só. O Neymar ganha 20 mil reais por minuto. Já pensou, Hernandes? Queria um minuto dele, né, Hernandes? 20 mil reais por minuto. Aqui, olha para mim, presta atenção. O Neymar falou que está triste em Paris. Imagina, Castro. Ele está triste. Porque no coração dele ele quer voltar para onde? Parque São Jorge? Para Barcelona, Pedro. Barcelona. Se Cristo não for a razão do meu contentamento, eu posso morar em Paris, ganhando 20 mil reais por minuto, a minha vida está ruim.
Pare de comparar a sua vida. Pare de comparar a sua vida com a vida dos outros. E em terceiro, a nossa aplicação, nós poderíamos dizer o seguinte. O que está lá? Olhe para quem? Olhe para Deus. E aí nós podemos dizer assim, bem forte, eu queria fazer esse exercício com vocês, mas não como mantra, mas como uma convicção. Nós podemos dizer, Filipenses 4:13, o quê? Tudo posso naquele fortalece. Mais uma vez, tudo. Eu não tenho tudo, mas eu tenho quem tem tudo, que é o nosso Cristo. Então tudo posso naquele. Agora não é um mantra para a gente chegar na porta da concessionária da BMW, colocar a mão no carro e falar, tudo posso naquele que me fortalece. Não é isso não. Não é um mantra para a gente chegar na porta da Zara ou da TT, Torra, e dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Não, não é um mantra. Não é um mantra, isso é uma convicção de que eu posso ser grato e não preciso comparar a minha vida porque eu tenho Cristo. E se eu tenho Cristo, eu posso continuar caminhando porque tudo posso naquele que me fortalece. Porque aquele que tem Cristo não lhe falta nada porque tem tudo. Porque quem tem Jesus tem tudo. É isso. É isso. Então nós podemos ter tudo. E se a gente tiver tudo e não tiver Cristo, a gente não tem nada. No índice de suicídio no mundo, os dois países que têm mais suicídio é Japão e Suécia. A pergunta é, como que alguém na Suécia se suicida? No Brasil, tudo bem. Tem explicações antropológicas, sociológicas, políticas, futebolísticas. Mas na nossa mentalidade consumista, pós-moderna, como pode alguém no Japão que tem oportunidade... Aliás, no Japão tem um jardim, que é um jardim que as pessoas se suicidam. Um amigo meu entrou no metrô na Califórnia, na região ali de São Francisco, e no metrô tem avisos assim, se você estiver pensando em suicídio, ligue para tal telefone. No aplicativo do trem, do metrô de lá, tem uma aba lá do aplicativo que são pessoas que estão pensando em suicídio e pode acionar. A pergunta é, como que alguém na Califórnia se suicida? Porque aparentemente naquela região tem tudo. O juro é baixo. As coisas são fáceis de ser compradas. Aparentemente há uma divisão de renda. E aí Paulo vem e diz, preso, recebendo a oferta de uma igreja, e quem vai levantar a oferta, aí vai levar a oferta e ainda passa mal. Paulo diz o seguinte, eu aprendi o segredo. Sabe qual é o segredo? Ter Jesus. E ter Jesus não como uma religião de domingo de ir na igreja, mas ter religião de uma vida, de uma praxis. E ele vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe a sermos gratos, a pararmos de comparar a nossa vida com a vida de outros e não tirar os olhos de Deus, em nenhum momento. Porque quando a gente é grato, não compara as nossas vidas e olha para Jesus, se a gente morar em Paris ou na favela, a gente vai ser feliz, porque a gente tem Jesus. Amém? A gente vai ter Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos guarde o nosso coração, na nossa inclinação natural de estar descontente. Vamos orar e vamos pedir a graça do Senhor sobre nós nessa noite. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Talvez nessa noite, você não tem gratidão no seu coração. Você tem comparado a sua vida com a vida de outros e não tem vivido a vida que o Senhor deu para você viver e você quer viver a vida dos outros. E aí você deixa de olhar para Jesus, você está olhando ao redor e isso está lhe fazendo mal. Então nessa noite, em nome de Jesus, volte a olhar para Jesus. Comece a ser grato por aquilo que você tem
e pare de cobiçar aquilo que você não tem, porque no devido tempo, se for para a glória de Deus, vai acontecer na sua vida. E eu gostaria de te convidar nessa noite a descansar o seu coração no Senhor, a repousar na graça que há em Cristo Jesus, e estar muito mais preocupado com a maior conquista que tivemos, que é o nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. E literalmente nessa noite as outras coisas não serão acrescentadas. Continue fazendo o que você faz com excelência, continue buscando uma vida melhor, continue buscando ter recursos melhores para dar melhores condições para a sua família. Faça isso sim, porque isso provém de Deus, mas isso não é a razão da nossa alegria. A razão da nossa alegria é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa noite, em nome de Jesus, nós podemos começar a listar algumas coisas que em oração a gente pode ser grato a Deus. E nós podemos até listar coisas que nós pedimos para Deus e Deus não respondeu. Sabe por quê? Porque se Deus respondesse e nos desse, talvez hoje nós nem estaríamos aqui. Então nós precisamos ser gratos a Deus por aquilo que temos e não temos. Mas muito mais do que isso, a maior gratidão que nós podemos expressar nessa noite é o fato de termos Cristo em nossas vidas. Cristo em nossas vidas. Essa noite, Senhor Jesus, aceite a expressão de gratidão de dentro do nosso coração ao ler a Tua palavra. Nós aprendemos nessa noite que mesmo estando no paraíso, se nós não estivermos em comunhão com o Senhor, nós estaremos descontentes. Então essa semana, ó Deus, faça com que aprendamos a viver contentes. Contentes com aquilo que não temos e com aquilo que temos. E dá em nós visão, perseverança para conquistar coisas, mas não ganância, não soberba, não altivez. E que no nosso coração nessa noite possa brotar gratidão. Que no nosso coração nessa noite possa ser repreendido qualquer possibilidade de comparação. Mas que do nosso coração também possa brotar a perspectiva de continuar olhando para Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Então expressamos a nossa gratidão ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém.